Toda noite, quando olhamos para o céu, temos a oportunidade de ver pelo menos uma pequena parte do universo. É nesse tecido escuro da noite que um espetáculo de grandiosidade e mistério se desenrola. Cada ponto luminoso no céu noturno é uma janela para uma história que acontece a bilhões de anos-luz de distância. O universo é um épico, escrito em luz e matéria escura, dançando ao ritmo de leis que moldaram galáxias, estrelas e planetas. Nele encontramos a beleza da simetria nas formas das galáxias espirais e a imensidão abstrata dos aglomerados estelares. O brilho das estrelas nos lembra que somos feitos dos mesmos átomos que uma vez foram forjados no coração ardente desses gigantes celestiais. E no vídeo de hoje, faremos uma viagem pela vastidão do cosmos. Voaremos a centenas de vezes a velocidade da luz e veremos como funciona a dinâmica de lugares extremamente distantes. Nossa jornada começa pelo nosso vizinho mais próximo, o sistema Alpha Centauri. Mais distante, orbitaremos ao redor de algumas estrelas gigantes, que estão prestes a explodir. Também visitaremos exoplanetas curiosos, alguns com um ambiente extremo, já outros bem parecidos com a nossa Terra. Desafiando toda a nossa compreensão da física, vamos nos aproximar do maior buraco negro do universo. Após isso, focaremos a atenção na nossa galáxia vizinha e olharemos de perto a dinâmica do núcleo da galáxia de Andrômeda. Apertem os cintos, porque a viagem começa agora. Nosso lar, a Terra, nosso pálido ponto azul, o lugar ideal para a vida e o único planeta que conhecemos que pode hospedá-la. Não apenas isso, a vida realmente parece estar presa a esse paraíso azul. Uma extinção em massa é um termo utilizado para caracterizar catástrofes naturais que têm a capacidade de eliminar no mínimo 75% das espécies vivas. E nosso planeta não passou apenas por uma, e sim 5 extinções em massa, com uma delas eliminando 95% dos seres vivos. Mas aparentemente a vida na Terra é igual ao brasileiro, não desiste nunca. E hoje em dia, como sabemos, nosso planeta é recheado com diversas formas de vida, que podem ser encontradas em quase todos os cantos. Da fervura das piscinas cáusticas do Parque Nacional de Yellowstone até os vales gelados e secos da Antártica. É difícil aceitar, mas a Terra pode muito bem ser o lugar mais raro do universo. E temos o privilégio de chamá-la de lar. Mas lá fora, além da Terra, foram detectados muitos exoplanetas que orbitam sua estrela dentro da zona habitável, que é a região em torno de uma estrela onde é quente o suficiente para a água fluir e onde a temperatura é perfeita para a vida, nem muito quente e nem muito frio. No entanto, aparentemente, o universo permanece em silêncio. Ainda não encontramos nenhum sinal de vida alienígena, e quando se trata de caçar exoplanetas, apenas arranhamos a superfície. Isso porque estima-se que cada estrela da Via Láctea tem em média pelo menos um planeta em sua órbita, e existem mais de 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. O universo provavelmente está repleto de mundos alienígenas que estão esperando para serem descobertos. E apenas alguns anos atrás, os cientistas fizeram uma das mais emocionantes descobertas de exoplanetas até agora. Um planeta rochoso semelhante à Terra em tamanho que orbita sua estrela dentro da zona habitável. E o melhor, essa é a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri. Nossa galáxia, a Via Láctea, possui mais de 200 bilhões de estrelas, e a nossa vizinha mais próxima é Próxima Centauri. Também conhecida como Alpha Centauri C, ela está ligada gravitacionalmente a Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, que juntas formam o sistema Alpha Centauri. Da Terra, esse sistema aparece no céu como um único ponto brilhante, mas com telescópios é possível observar e distinguir as estrelas. Próxima Centauri, apesar de ser nossa vizinha mais próxima, não está tão perto da gente assim. Na verdade, para a tecnologia que possuímos hoje em dia, ela está incrivelmente longe. Esse mundo misterioso que estamos tentando explorar está a 4,2 anos-luz de distância, mais longe do que qualquer objeto feito pelo homem já viajou. Isso é cerca de 40 trilhões de quilômetros. Se a sonda Voyager 1 estivesse indo em direção à Próxima Centauri em sua velocidade atual, que é cerca de 17,3 km por segundo, ainda levaria mais de 73 mil anos para chegar lá. Apesar de ser a estrela mais próxima da Terra, fora o Sol é claro, ela não é a estrela mais brilhante quando olhamos para o céu à noite.
A razão pela qual a luz de Próxima Centauri é tão fraca é porque ela é uma anã vermelha, um dos tipos mais comuns de estrela na Via Láctea. Ela contém apenas 1/8 da massa do Sol e é cerca de 500 vezes menos brilhante. Orbitando Próxima Centauri há um punhado de planetas, mas um deles é especial. Seu nome, Próxima B. Um mundo curioso cheio de possibilidades. Próxima B é complicado, porque compartilha muitas semelhanças com a Terra, mas também grandes diferenças. Por exemplo, o exoplaneta tem a massa de 1,27 terras, tem aproximadamente o mesmo tamanho e fica na zona habitável de sua estrela, mas também está travado pela força de maré e em rotação síncrona com sua estrela. Isso significa que o lado diurno que você pode ver é constantemente bombardeado com a luz, enquanto o lado escuro está em uma noite perpétua. Por causa de sua massa semelhante à da Terra, no entanto, os cientistas acreditam que poderia ser um planeta rochoso semelhante ao nosso. E por conta da distância da sua estrela, também é possível que a água líquida e potencialmente até a vida exista em sua superfície. O problema é que infelizmente Próxima B pode não possuir mais uma atmosfera densa, isso graças à sua estrela temperamental. Mesmo tendo apenas 1/8 da massa solar, Próxima Centauri é classificada como uma estrela ativa, o que significa que sua superfície é bem dinâmica, se destacando por suas erupções estelares intensas. Essas erupções são resultado da liberação de energia da estrela em diferentes pontos da superfície, e essas erupções em Próxima Centauri podem ser até 100 vezes mais poderosas do que as que acontecem na superfície do Sol. Mas enquanto as erupções solares são mais intensas a cada 10 anos, mais ou menos, em Próxima Centauri essa grande explosão de energia acontece quase todo dia, ou até mesmo várias vezes em um único dia. Tudo isso em uma grande intensidade. Para piorar, Próxima B fica muito próximo de sua estrela, completando uma órbita a cada 11 dias terrestres. Então, existe a possibilidade da radiação vinda de Próxima Centauri ter arrancado a atmosfera de Próxima B, tornando impossível para a superfície do planeta alienígena reter água líquida. No entanto, ainda há esperança para esse exoplaneta, porque se Próxima B tiver um forte campo magnético, por exemplo, o campo desviaria a radiação da atmosfera, e mesmo a rotação lenta de um planeta travado por maré seria suficiente para gerar um campo magnético, desde que parte do interior do planeta permanecesse fundido. Apesar das anãs vermelhas serem instáveis, o que pode erradicar qualquer possibilidade de vida, ainda há esperanças, já que segundo alguns estudos, a órbita dessas estrelas seria o lugar ideal para a vida. Estrelas como o nosso Sol vivem cerca de 10 bilhões de anos. Apesar de parecer muito, isso não é nada comparado aos 10 trilhões de anos das anãs vermelhas. Isso acontece porque elas queimam seu combustível mais lentamente. Por conta disso, estrelas anãs vermelhas podem ser as melhores candidatas para abrigar a vida. Não só formas simples de vida, e sim civilizações avançadas, já que elas fornecem energia por muito mais tempo que o nosso Sol, por exemplo, possibilitando assim que a vida se desenvolva por muito tempo, a não ser que essas civilizações tenham a predisposição de se aniquilar, assim como uma espécie que conhecemos bem. Talvez seja por isso que os alienígenas nunca vieram à Terra. Estão ocupados demais colonizando planetas que orbitam anãs vermelhas. Agora tudo faz sentido. Até que possamos visitar essa misteriosa estrela vizinha e seu fascinante planeta, ou desenvolver um telescópio poderoso o suficiente para vê-lo diretamente, talvez nunca saibamos se realmente é ou não parecido com a Terra. Por enquanto, a Terra é o único planeta conhecido onde a vida pode existir com tranquilidade. E mesmo que existam mundos potencialmente habitáveis ao virar na próxima esquina cósmica, eles ainda estão muito longe. Mas se alguma vez enviarmos alguma sonda para o espaço interestelar, em uma missão para explorar um mundo alienígena distante, bem, temos o nosso primeiro alvo. De qualquer forma, essa é apenas nossa vizinha mais próxima, o que hoje já é extremamente distante para a humanidade. Se quisermos ir mais longe, teremos que descobrir formas engenhosas de viajar entre as estrelas. Existe uma ideia excepcionalmente fascinante que vem agitando nossa imaginação desde o início da civilização. E todos nós já pensamos sobre isso de uma forma ou de outra. É possível viajar pelas estrelas e visitar mundos alienígenas distantes? Infelizmente, para nós, o espaço interestelar é extremamente vasto, e a nossa tecnologia atual não chega nem perto de ser o suficiente para alcançarmos as estrelas. Para se ter uma noção, hoje nossa tecnologia não é avançada o suficiente nem para nos levar até o nosso vizinho mais próximo, Alpha Centauri, que fica a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância.
De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, nada pode exceder a velocidade da luz. Mas e se houvesse uma maneira de contornar esse limite cósmico de velocidade e pudéssemos distorcer a própria malha do espaço-tempo para atravessar efetivamente o espaço interestelar? E é justamente isso que vamos tentar no vídeo de hoje. Até onde sabemos, nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Não é como se não quiséssemos fazer isso acontecer. Não é como se não tivéssemos olhado ao redor do universo para ver se podemos encontrar algo que viole essa regra. É que realmente nunca encontramos. Não apenas isso, mas é um princípio fundamental das teorias da relatividade de Einstein. Então, o que isso significa é que a regra da velocidade da luz não é uma limitação da nossa tecnologia, mas uma característica fundamental do universo. Agora, existem outras maneiras de ir mais rápido que a luz. Podemos, quem sabe, usar um hack que ficou bastante famoso em Star Trek, os motores de dobra. Vamos imaginar nossa galáxia, a Via Láctea. Estamos no ponto A e simplesmente ficamos com vontade de ir para o ponto B, que curiosamente fica do outro lado da galáxia. Para isso, dobraríamos a malha do espaço-tempo à nossa vontade para cruzar nossa galáxia em pouco tempo. Pronto, percorremos 100 mil anos-luz em apenas alguns minutos. Esse é o motor de dobra espacial. Engraçado que isso funciona toda vez na série. Então, isso é legítimo no sentido de que sabemos que o espaço e o tempo podem se curvar, como podemos observar em corpos muito massivos, como os buracos negros, por exemplo. Se de alguma forma você puder controlar essa curvatura, poderá chegar a um lugar mais rápido do que um raio de luz teria levado para percorrer a mesma jornada. Essa não é a única maneira de utilizarmos a malha do espaço-tempo ao nosso favor para encurtar distâncias. Existe outra forma bem mais direta de fazer isso, os famosos buracos de minhoca. Isso nada mais é que um portal no espaço-tempo que leva você de uma parte do universo para outra. E quanto mais energia você tem, maior é a área curvada para atravessar grandes distâncias. E embora esses buracos de minhoca, que também são conhecidos como pontes de Einstein-Rosen, sejam definitivamente permitidos na relatividade geral, eles são instáveis. Isso significa que uma vez formados, por qualquer meio, seja natural ou não, eles se fechariam quase instantaneamente. Portanto, se quiséssemos usar buracos de minhoca para construir uma espécie de sistema de trânsito galáctico, precisaríamos encontrar algo que os físicos chamam de matéria exótica. Basicamente, um material que tem propriedades antigravitacionais. Poderia forçar as duas entradas de um buraco de minhoca a permanecerem abertas, conectando assim duas partes distantes da galáxia. O grande obstáculo aqui é que a matéria exótica não é real. É apenas um termo que você pode adicionar às equações da relatividade geral e alterar o comportamento delas. Mas está lá, dentro da estrutura da física conhecida. Se a matéria exótica for mais do que apenas o sonho de um físico, ela poderia sim servir como um meio para viagens interestelares rápidas. O fato é que se um dia quisermos viajar pelas estrelas, cruzar a galáxia ou quem sabe visitar outra galáxia, terá que ser de alguma forma que explore os buracos de minhoca e a curvatura do espaço-tempo. Isso porque nossas naves espaciais mais rápidas levariam 50 mil anos para chegar à estrela mais próxima do Sol. E a estrela mais próxima do Sol está praticamente no nosso nariz, em comparação com a escala da galáxia. Em abril de 1970, a tripulação da missão Apollo 13 da NASA contornou o lado oculto da Lua, colocando-os a mais de 400 mil quilômetros da Terra. Essa é a maior distância que nossa espécie já esteve de casa. Se quisermos colocar humanos em Marte, teríamos que superar essa distância em 136 vezes, já que a distância mínima de Marte para a Terra é de cerca de 54,6 milhões de quilômetros, aproximadamente um terço da distância da Terra ao Sol. Inclusive, a gente tem um nome bem legal para essa distância, unidade astronômica. Isso significa que a distância da Terra e do Sol é de uma unidade astronômica. O planeta mais distante do nosso sistema solar, Netuno, está a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros, ou 30 unidades astronômicas de distância do Sol. Dessa distância, a luz do Sol leva 4 horas para chegar a Netuno. Essas distâncias podem parecer absurdas para nós, mas não é nada em comparação com o nosso sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, que fica a impressionantes 269 mil unidades astronômicas de distância. Quando falamos sobre distâncias para as estrelas, torna-se absurdo usar unidades astronômicas. Nesse caso, é comum utilizarmos anos-luz, que, como o nome sugere, é a distância que a luz viaja em um ano. Em um futuro próximo, a sonda Solar Parker atingirá sua velocidade máxima, cerca de 690 mil km por hora,
se tornando de longe o objeto mais rápido já construído pelo homem. Mas mesmo a essa velocidade, levaria mais de 6.600 anos para alcançar o sistema Alpha Centauri. E isso é uma nave não tripulada. Imagine só como seria levar seres humanos em uma viagem dessa. E não é que alguns cientistas já pensaram nisso? Essas são as naves geracionais. Podemos viajar para a Lua em 3 dias, para Marte em 9 meses, para alguns outros planetas em 1 ou 2 anos, para outros em 5 anos, e provavelmente chegaríamos ao sistema solar externo em 10 anos, o que está dentro da expectativa de vida humana. Mas até descobrirmos como criar buracos de minhoca, motores de dobra ou algo que possa encurtar consideravelmente o tempo que leva para viajar pelas vastas distâncias do espaço interestelar, as viagens através da galáxia serão impossíveis, a menos que mudássemos completamente a nossa compreensão sobre viagens espaciais. Para isso, teríamos que colocar astronautas a bordo de uma nave que sabem que não estarão vivos quando chegarem ao seu destino. Para isso dar certo, esses astronautas teriam que procriar, criar seus filhos, morrer e então, após uma ou várias gerações, seus descendentes estarão em casa, um planeta completamente novo. Essa é a ideia das naves geracionais. Para isso dar certo, não podem haver imprevistos. O número de pessoas a bordo deve ser extremamente controlado. Essas pessoas precisariam ser treinadas e educadas, porque precisaríamos de engenheiros, médicos e policiais espaciais, ou seja lá o que for. A ideia das naves geracionais possui questões éticas interessantes. Como trazer uma geração inteira de humanos ao mundo, cuja única missão é trazer outra geração ao mundo, com um objetivo que eles nunca verão. De qualquer forma, é uma opção para se pensar. Mas digamos que daqui a centenas de anos, os motores de dobra e os buracos de minhoca sejam impossíveis de serem produzidos. Então, decidimos seguir em frente com essa ideia maluca de construir uma nave geracional e desenvolver um programa espacial para enviar pessoas ao sistema Alpha Centauri. Mesmo que nada dê errado e finalmente, após milhares de anos, a nave chegue lá, não há absolutamente nenhuma garantia de que os planetas serão adequados para a vida. Mesmo que Próxima B, o exoplaneta que orbita a estrela anã vermelha Próxima Centauri, esteja dentro da zona habitável, não há garantia de que será adequado para nós. Imagine a cara da última geração da nave ao chegar ao seu destino e encontrar nada de interessante por lá. É por isso que é necessário uma abordagem mais plausível para viagens interestelares. Outra ideia sugere o uso de velas solares impulsionadas por lasers de alta energia para aumentar a propulsão. Dessa forma, pelo menos hipoteticamente, seria possível viajar a 10% da velocidade da luz. Com essa velocidade, uma nave espacial chegaria a Alpha Centauri em cerca de 44 anos. Assim, a última esperança para viajar pela galáxia, sem custar décadas ou gerações humanas, seria o uso de algum tipo de motor de dobra. Mas mesmo que sejam teoricamente possíveis, o desenvolvimento desses motores está muito longe no futuro. No presente, mal começamos a arranhar a superfície da exploração espacial. Motores de dobra e buracos de minhoca são duas formas de viajar mais rápido que a luz, o que tem sido objeto de fascinação na ficção científica. Mas em relação aos fatos, embora sejam teoricamente possíveis, as complexidades envolvendo um buraco de minhoca ou um motor de dobra ainda não foram resolvidos. Embora os motores de dobra e os buracos de minhoca ofereçam oportunidades emocionantes para a viagem interestelar, a física por trás deles é complexa e os requisitos energéticos estão muito além de nossas capacidades atuais. Ainda assim, os cientistas estão trabalhando para entender essas teorias e esperam que um dia possam usá-las para explorar a galáxia e além dela. Se a humanidade desenvolvesse hoje um motor de dobra ou um buraco de minhoca, com certeza uma das primeiras coisas da lista para se ver no universo seria uma supernova, de uma distância segura, é claro. E estrelas candidatas que estão prestes a explodir em uma incrível supernova não faltam. Estrelas com certeza são incríveis, não só pela sua incrível beleza e nem por trazer luz à escuridão do cosmos, mas também pelo fato de que se não fosse uma, simplesmente não estaríamos por aqui. Além disso, são corpos celestes extremamente complexos e às vezes complicados de compreender. E assim como quase tudo no universo, nasce, cresce e morre. E a morte de uma estrela certamente é um dos eventos mais espetaculares do universo.
Betelgeuse, a famosa estrela supergigante vermelha que tem chamado muito a atenção ao longo dos anos, principalmente depois que foi descoberto que ela pode explodir a qualquer momento, em um evento espetacular conhecido como supernova. Esse poderoso espetáculo iluminará o céu noturno por semanas, possivelmente meses, e poderá até ser visível durante o dia. Mas quando será que vai acontecer esse magnífico show de luz celestial? Bem, os cientistas preveem que isso pode acontecer a qualquer momento. Isso significa que pode estar acontecendo agora ou daqui a 100 mil anos. Prever o momento exato em que uma supernova ocorre é muito difícil. Mas não é apenas Betelgeuse que pode explodir. Outras estrelas também estão prestes a se tornarem supernovas dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, vamos dar uma olhada em alguns candidatos que, de acordo com os cientistas, estão nas últimas fases de suas vidas e que um dia explodirão em uma magnífica supernova, proporcionando à raça humana um show de luz espetacular, e alguns visíveis a olho nu. Estrelas massivas queimam enormes quantidades de combustível nuclear em seu centro. Isso produz quantidades inimagináveis de energia. Como consequência, o núcleo fica muito quente. O calor gera pressão, e a pressão criada pela queima nuclear de uma estrela também impede que ela entre em colapso. Basicamente, uma estrela mantém um equilíbrio delicado entre duas forças opostas. A gravidade tenta espremer ela na menor e mais apertada bola possível, mas o combustível nuclear queimando no núcleo da estrela cria uma forte pressão externa. Esse empurrão para fora resiste ao aperto da gravidade. Quando uma estrela massiva fica sem combustível, ela esfria. Isso faz com que a pressão caia. A gravidade vence e a estrela de repente entra em colapso, desabando em cima de si mesma, o que resulta na explosão gigante de uma supernova. Normalmente, um núcleo muito denso é deixado para trás, junto com uma nuvem em expansão de gás quente, chamada de nebulosa. Já a supernova de uma estrela muito massiva pode deixar algo bem mais assustador para trás: buracos negros. Como sabemos, nossa galáxia, a Via Láctea, é lar de bilhões de estrelas. Estima-se que ocorra uma supernova entre 50 a 100 anos. No entanto, aquelas que são visíveis a olho nu são extremamente raras. A supernova mais recente que pôde ser vista na Via Láctea a olho nu foi em 1604 e foi chamada de supernova de Kepler, em homenagem ao famoso Johannes Kepler, que fez observações detalhadas desse fenômeno natural por mais de um ano. No universo, no entanto, as supernovas não são raras, porque existem bilhões de galáxias contendo bilhões de estrelas, e estima-se que dezenas dessas estrelas estão explodindo a cada segundo, permitindo que os cientistas as estudem enquanto esse evento ocorre. Um exemplo disso é a supernova que ocorreu em 1987, em uma galáxia satélite chamada Nuvem de Magalhães. Esse evento brilhou com a potência de 100 milhões de sóis por vários meses após sua descoberta, e proporcionou uma incrível visão das últimas fases da evolução estelar. Embora Betelgeuse seja um provável candidato a uma supernova visível a olho nu dentro da Via Láctea, muitas outras estrelas podem explodir no futuro próximo, criando um brilho poderoso que um dia iluminará nosso céu noturno em um espetáculo celestial deslumbrante, expondo os momentos finais da existência de uma estrela. A única questão é: estaremos por aqui para testemunhar? A 550 anos-luz de distância, a estrela supergigante Antares pode ser vista reluzente como a estrela mais brilhante dentro da constelação de Escorpião. Claramente vermelha quando vista a olho nu, essa estrela é tão grande que, se estivesse no centro do sistema solar, sua borda ficaria entre as órbitas de Marte e Júpiter, engolindo todos os planetas rochosos internos. Antares faz parte de um sistema binário, sendo a supergigante vermelha a estrela principal, e seu companheiro, Antares B, uma estrela de sequência principal menor. Com apenas 11 milhões de anos de idade, se espera que, assim como Betelgeuse, Antares exploda como uma supernova nos próximos 100 mil anos, embora teoricamente isso possa acontecer amanhã. Quando isso ocorrer, durante alguns meses, a supernova de Antares pode ser tão brilhante quanto a lua cheia, e visível até durante o dia. A mais de 7.500 anos-luz de distância, uma estrela volátil pode ser encontrada na constelação de Carina. Ela é chamada de Eta Carina e, como você pode ver nessa imagem incrível, experimentou uma grande explosão há milhares de anos, mas só foi vista em nosso céu cerca de 150 anos atrás. Durante essa explosão absurda, ela liberou quase tanta energia quanto uma explosão de supernova.
tornando-se a segunda estrela mais brilhante em nosso céu noturno, antes de desaparecer a ponto de agora ser apenas visível a olho nu com dificuldade. No entanto, de alguma forma, a estrela sobreviveu a essa grande erupção, e agora reside no centro dessa nuvem quente de gás e poeira em expansão. Há ainda muitos mistérios em torno de Eta Carina, mas uma coisa que os astrônomos têm quase certeza é que no futuro próximo ela explodirá em um último espetáculo que superará em muito qualquer uma de suas explosões anteriores. Ninguém pode dizer com certeza quando esse magnífico evento ocorrerá. Na verdade, ele pode já ter acontecido, já que levaria cerca de 7.500 anos para sua luz nos alcançar. Supernovas visíveis a olho nu são incrivelmente raras. Mas não são apenas Antares, Betelgeuse e Eta Carina que estão à beira de explodir. Muitas outras estrelas por toda a Via Láctea estão se aproximando de seu grande final, embora provavelmente não explodirão tão cedo. Essas possíveis supernovas visíveis a olho nu serão observadas por seres humanos milhares de anos no futuro, como por exemplo Rigel, uma estrela supergigante que está localizada a cerca de 860 anos-luz de distância e pode ser facilmente vista no céu noturno com seu branco azulado, localizada na parte inferior da perna de Órion. Ela é muito mais quente que o Sol, produzindo cerca de 120 mil vezes mais energia. E dentro de seu brilho intenso estão escondidas duas estrelas companheiras menores, que só podem ser vistas usando um telescópio. Rigel está nas últimas fases de sua vida estelar, mesmo tendo apenas entre 7 e 9 milhões de anos de idade. E um dia, nos próximos milhões de anos, iluminará o céu noturno antes de desaparecer de uma das constelações mais reconhecíveis para sempre. A 250 anos-luz de distância, podemos encontrar Spica, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. Novamente, se trata de um sistema binário, mas dessa vez, sua estrela companheira está extremamente próxima, o que faz com que forças gravitacionais as puxem e as transformem de esferas para um formato de ovo. Com apenas 12,5 milhões de anos de idade, foi calculado que Spica está nos estágios finais de sua vida, e com uma massa 10 vezes maior que a do Sol, espera-se que ela exploda em uma supernova dentro de alguns milhões de anos. A supernova futura mais próxima que poderemos ver a olho nu será possivelmente de uma estrela chamada IK Pégase. Esse sistema estelar binário estranho pode ser encontrado na borda da constelação de Pégasus. O motivo de ser estranho é porque a estrela primária, chamada IK Pégase A, é uma estrela da sequência principal, assim como o Sol, enquanto seu companheiro é uma anã branca pequena e densa, provavelmente o que sobrou de uma estrela antiga. Essa parceria significa que quando IK Pégase A evoluir para uma supergigante vermelha no final de seu ciclo de vida, a anã branca, chamada IK Pégase B, começará a consumir sua parceira à medida que ela se expande. Quando a anã branca acumular massa suficiente da gigante vermelha, ela pode entrar em colapso e explodir, como um tipo raro de supernova. No entanto, acredita-se que se isso acontecer, levará milhões de anos antes de vermos o espetáculo final. Sem dúvidas, cada um desses eventos astronômicos incríveis que ocorrerão em um futuro próximo ou distante proporcionarão às pessoas da Terra um espetáculo de luz incomparável. Será que teremos chances de presenciar um desses eventos surpreendentes? Somente o tempo dirá. Mas mesmo assim, é incrível imaginar como será esses shows interestelares. Embora essas estrelas estejam prestes a explodir, existem outras trilhões que estão apenas no ciclo inicial de suas vidas. Imagine só a quantidade absurda de exoplanetas que orbitam essas estrelas, e tem para todos os gostos. Mundos de fogo, de água, de gelo e alguns rochosos, que lembram em muito a nossa Terra. Vivemos na era das grandes descobertas astronômicas. São mais de 5.000 mundos distantes conhecidos graças aos telescópios avançados de hoje. A maioria desses lugares são incríveis, únicos e misteriosos, e às vezes extremamente perigosos. Existem planetas lá fora iluminados por 2 ou 3 estrelas ao mesmo tempo, enquanto outros estão eternamente envoltos na escuridão do espaço. Alguns desses mundos inspiram terror por suas condições extremas, enquanto outros nos maravilham com suas características bizarras.
Basicamente, são os planetas potencialmente habitáveis, com condições favoráveis e um clima moderado, que chamam especialmente a atenção em meio à grande diversidade de outros mundos lá fora. Por outro lado, também se destaca entre os demais objetos aqueles extremamente perigosos. Ainda há uma terceira categoria, objetos celestes anômalos que manifestam comportamentos incomuns e que ainda mal podem ser explicados cientificamente. Objetos assim desafiam o nosso conhecimento e merecem atenção especial, e no vídeo de hoje vamos visitar alguns desses mundos fascinantes e estranhos. A 434 anos-luz da Terra, encontramos um objeto surpreendente, informalmente chamado de Super Saturno, localizado a 4 unidades astronômicas de uma estrela jovem semelhante ao Sol. Esse objeto é na verdade uma anã marrom ou um gigante gasoso bem grande, com 20 vezes a massa de Júpiter. Observações mostram que é um planeta jovem com cerca de 15 a 16 milhões de anos, e ainda em formação. A maior parte de sua atmosfera consiste em hidrogênio e hélio, com um núcleo metálico massivo em suas profundezas. Esse objeto é cercado por um sistema de anéis semelhantes aos de Saturno, porém mas muito maior. O método de trânsito revelou pelo menos 37 anéis diferentes, com os maiores medindo cerca de 0,6 unidades astronômicas de raio externo. Isso é comparável ao tamanho da órbita de Vênus e cerca de 640 vezes o raio dos anéis de Saturno. De acordo com os cálculos, a massa total do segundo disco planetário é maior do que a massa da Terra, e seu comportamento manifesta sinais de aleatoriedade. Modelagens matemáticas mostram que essas estruturas não são estáveis e se desintegram gradualmente. Alguns dos objetos que os compõem perdem velocidade e caem em direção ao gigante de gás, enquanto outros, pelo contrário, aceleram, o que mantém o disco equilibrado. Todo esse processo é muito prolongado e pode levar centenas de milhões de anos. Além disso, foi detectada uma grande ruptura com um raio de cerca de 0,4 unidades astronômicas no sistema de anéis, o que é considerado uma evidência direta da existência de um satélite nessa região, com cerca de 80% da massa da Terra. De acordo com o entendimento atual da física, trata-se de um tipo de objeto capaz de limpar sua órbita de detritos pequenos, formando assim uma ampla ruptura na estrutura do anel. Além disso, observações sugerem a presença de pelo menos mais 2 corpos celestes, com uma massa de cerca de 30% da Terra, localizados a uma distância de 0,25 unidades astronômicas do centro da anã marrom. Assim como no caso dos grandes planetas conhecidos por nós, Júpiter, por exemplo, pode-se supor que esse Super Saturno tem um total de várias centenas de satélites, incluindo os massivos, localizados dentro da sua influência gravitacional. Só podemos imaginar o quão incrível o céu noturno seria a partir da superfície de um desses satélites. A essa distância, a anã marrom ocupa 70 vezes mais espaço no céu do que a nossa lua cheia, e seu brilho suave pode dissipar a escuridão e transformar a noite em um crepúsculo nebuloso. Em vez do céu estrelado, o céu do planeta é atravessado por vastas faixas de luz de horizonte a horizonte. Ao mesmo tempo, devido à proximidade desse corpo massivo, as forças de maré poderiam provocar múltiplas erupções na superfície de um satélite, e seu oceano hipotético poderia atingir a superfície com ondas gigantes, com vários quilômetros de altitude. É difícil dizer por quanto tempo ainda poderemos admirar os gigantescos anéis e como eles serão daqui a milhões de anos. Em 2009, nas proximidades do sistema Kepler-413, um objeto desconhecido passa entre nosso planeta e uma estrela distante, reduzindo brevemente sua luminosidade. Os astrônomos consideram esse evento como um trânsito padrão de um exoplaneta e anunciam a descoberta de um novo corpo celestial. Cálculos de alta precisão permitem determinar seus parâmetros. O planeta é um gigante gelado, com uma massa cerca de 25 vezes a da Terra e um raio de aproximadamente 40% o de Júpiter. Segundo os cálculos, esse planeta daria a volta em sua estrela e seria possível observá-lo novamente. No entanto, 180 dias depois, o novo trânsito nunca ocorreu. O planeta, tão claramente visível nos dados antigos, parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Uma mancha escura na fotosfera da estrela ou uma nuvem gigante de poeira em movimento em sua proximidade poderiam explicar o fenômeno misterioso. No entanto, essas hipóteses foram descartadas
quando 800 dias depois, o objeto misterioso reapareceu tão rápido quanto havia desaparecido. O planeta orbitou o disco de sua estrela 5 vezes antes de desaparecer novamente. Algum tempo depois, a chave para esse enigma foi descoberta. Kepler 413b tem uma órbita altamente incomum. Isso porque o corpo celeste está localizado em um sistema binário e está a 0,36 unidades astronômicas do centro de massa comum do sistema. Sua trajetória é constantemente afetada por perturbações gravitacionais, e a mudança de gravidade de suas estrelas próximas deslocam consideravelmente seu plano orbital, o que causa oscilações cíclicas. Quando o desvio atinge o limite máximo da gravidade, o objeto sai da linha de visão, e apenas algum tempo depois retorna para sua órbita original. Cálculos mostram que a órbita de Kepler 413b oscila com uma periodicidade de aproximadamente 11 anos, desviando 2,5 graus em cada direção. O próprio eixo de rotação do planeta também muda significativamente de posição, com um ângulo de inclinação máximo de até 30 graus. Isso não é tudo. As condições climáticas na superfície também mudam de maneira bizarra. A região que recebe mais luz da estrela-mãe está constantemente se deslocando do Equador para as regiões polares e vice-versa, o que leva a variações drásticas de temperatura. Provavelmente, esse processo gera furacões de escala planetária, que podem ser maiores do que a grande mancha vermelha de Júpiter. As correntes de ar podem carregar nuvens de gelo a vários quilômetros por segundo, gradualmente se tornando instáveis e se dispersando. Enquanto isso, as colisões e deformações dos vórtices são capazes de causar enormes emissões atmosféricas, com poder suficiente para superar a gravidade do planeta e alcançar o espaço sideral, basicamente um furacão que escapa para o espaço. De acordo com os cálculos, elas vão ficar lá em cima por um tempinho, antes que as forças gravitacionais as puxem de volta para baixo. Todos esses fenômenos incríveis tornam o planeta um lugar bastante hostil. No entanto, pode parecer um lugar tranquilo e sereno em comparação ao próximo mundo. A 190 anos-luz da Terra, nas proximidades do sistema HD 80606, essa anã amarela semelhante em parâmetros ao Sol é orbitada por um planeta com um clima altamente variável. Ele se lança rapidamente em direção à sua estrela, como se fosse um cometa gigante queimando como uma bola de fogo, para após isso se afastar até a borda do sistema planetário. O objeto é um gigante gasoso com uma massa 4 vezes maior que a de Júpiter. No ponto mais distante de sua órbita, o planeta está a 0,88 unidades astronômicas da sua estrela e recebe aproximadamente a mesma quantidade de calor que a Terra recebe do Sol. Segundo os astrônomos, é nesse momento que nuvens compostas por gotículas de vapor d'água, cristais de gelo ou até mesmo micropartículas de quartzo podem condensar em sua atmosfera. Se esse gigante de gás possuir luas, nesse ponto, elas podem chegar a temperaturas comparáveis à da superfície da Terra. Mas à medida que o planeta se aproxima da estrela, as condições mudam rapidamente. Em 55 dias, a distância entre eles diminui quase 30 vezes, e o fluxo de energia da estrela aumenta em 800 vezes. Observações mostram que no ponto mais baixo de sua órbita, a temperatura do exoplaneta dobra em questão de apenas 6 horas, de 500 para 1200 graus Celsius. Essas mudanças drásticas resultam em furacões violentos que podem atingir velocidades de até 5 km por segundo. Absorvendo uma quantidade incrível de calor, a atmosfera do gigante gasoso se expande tão rapidamente que produz ondas de choque capazes de percorrer o planeta inteiro várias e várias vezes. O vapor d'água se desintegra em oxigênio e hidrogênio devido à alta temperatura, e os cristais de quartzo evaporam sem deixar vestígios, para depois se condensarem em nuvens gigantes de areia. Muito provavelmente, o HD 80606b é o único planeta em seu sistema. A gravidade de outra estrela próxima não apenas distorceu sua órbita, mas também causou estragos no disco protoplanetário. Portanto, as chances de encontrar outros objetos grandes por perto são bastante pequenas. Aparentemente, a desestabilização de um sistema planetário devido à interação de corpos celestes não é nada incomum. O espaço profundo está cheio de mistérios e objetos surpreendentes, que hoje são mostrados por meio de muitas imagens e uma vasta quantidade de informações e dados, revelando gradualmente seus segredos para a curiosidade humana. Como vimos, existem planetas extremos, com condições hostis para qualquer forma de vida, mas nada se compara a um buraco negro.
Essa singularidade no espaço-tempo desafia toda a nossa compreensão da realidade, mas existe um em especial: Fênix A estrela, o maior buraco negro já descoberto. O universo é um lugar fascinante, com coisas espetaculares acontecendo a todo momento, mas poucas coisas são tão incríveis e bizarras quanto os buracos negros. Essas entidades cósmicas misteriosas têm nos fascinado por décadas, e a cada nova descoberta, estamos mais próximos de desvendar os segredos desses monstros gravitacionais. Mas hoje eu quero te levar para uma jornada diferente. Vou te apresentar o maior buraco negro que conhecemos até agora. Isso mesmo, o maior buraco negro. Pense em uma massa tão grande que a gravidade parece distorcer a própria realidade. Imagine um horizonte de eventos tão vasto que engole tudo ao seu redor. Para nós, meros mortais, é difícil compreender a magnitude de algo tão incrível, mas é exatamente isso que eu tô aqui para tentar te mostrar. Ah, os buracos negros. Essas entidades cósmicas são verdadeiros monstros gravitacionais, capazes de distorcer o espaço e o tempo ao seu redor. Para você ter uma ideia, a gravidade em um buraco negro é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar da sua atração. E o mais incrível é que, apesar de serem tão poderosos, os buracos negros são difíceis de detectar. Isso porque eles são, como o próprio nome sugere, negros, ou seja, não emitem luz ou qualquer tipo de radiação que possa ser captada pelos nossos telescópios convencionais. No entanto, os cientistas descobriram maneiras engenhosas de detectar esses objetos cósmicos. Eles observam a radiação emitida por gases superaquecidos que estão sendo consumidos pelo buraco negro. Por exemplo, quando um desses monstros resolve devorar uma estrela no café da manhã. Outro método é a detecção das ondas gravitacionais, gerada pela colisão de dois buracos negros. Essas técnicas nos permitiram descobrir muitos buracos negros ao longo dos anos. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o maior buraco negro que conhecemos até agora. E acredite em mim, ele é realmente impressionante. Recentemente, astrônomos detectaram o que viria a ser o maior buraco negro do universo, pelo menos até agora. Esse monstro galáctico está localizado dentro de um grupo de galáxias conhecido como aglomerado de Fênix, localizado a cerca de 5,8 bilhões de anos-luz de distância. O aglomerado de Fênix é um dos aglomerados de galáxias mais estudados em nosso universo. Ele pode conter até 1000 galáxias, e essas galáxias também têm uma alta taxa de formação de estrelas. Talvez a mais interessante do aglomerado seja a galáxia central, seu nome Fênix A. A formação de estrelas nesse lugar é cerca de 700 vezes maior do que na Via Láctea. Em nossa galáxia, por exemplo, uma estrela se forma a cada ano em média. Em Fênix A, no entanto, esse número é bem maior, com 740 estrelas se formando por ano. Fênix A está atualmente passando por uma fase conhecida como fase Starburst, em que a formação estelar está ocorrendo em um ritmo muito acelerado. Na verdade, essas detecções colocaram Fênix A entre as galáxias mais ativas já descobertas. A formação de estrelas por si só não é o que torna Fênix A um alvo interessante para a pesquisa, já que no centro da galáxia existe o maior buraco negro já descoberto. As estimativas de sua massa e tamanho fazem desse buraco negro um verdadeiro gigante, e é diferente de tudo que conhecemos em nossa galáxia ou em qualquer uma das galáxias em nossa vizinhança. A massa do buraco negro central é estimada em, pasmem, 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Esse buraco negro colossal possui mais massa que muitas galáxias. Seu horizonte de eventos tem um diâmetro de 590 bilhões de quilômetros, ou cerca de 100 vezes a distância entre Sol e Plutão. Viajando na velocidade da luz, você levaria 71 dias para percorrer toda a circunferência do buraco negro. A massa dele é tão grande que seria impossível se formar a partir de uma estrela. Em vez disso, acredita-se que Fênix A estrela provavelmente se formou a partir da colisão de múltiplos buracos negros supermassivos, que se formaram logo após do Big Bang, o que significa que pode ser um dos buracos negros mais antigos do universo. Além disso, com o tempo, esse monstro está crescendo em tamanho e massa. Isso porque atualmente ele está absorvendo grandes quantidades de material, o que aumenta sua massa em 60 sóis a cada ano. Agora que já conhecemos melhor o maior buraco negro já detectado, que tal viajarmos para outro monstro gravitacional? Esse é um pouco mais próximo de nós, por sinal. Eu tô falando do M87 estrela.
Esse buraco negro está localizado no centro da galáxia Messier 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. É mais perto, mas nem tanto. Ele tem uma massa de aproximadamente 6,5 bilhões de vezes a do nosso Sol, e um horizonte de eventos com um diâmetro de 120 bilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia do tamanho desse monstro cósmico, imagine um objeto com uma massa tão grande que, se pudéssemos encolhê-lo ao tamanho de uma bola de futebol, ele seria tão denso que um único grama de sua matéria seria equivalente a todo o peso da população da Terra. E o horizonte de eventos? Ele é tão grande que, se estivesse no lugar do Sol, se estenderia muito além da órbita de Netuno. E dentro desse horizonte, a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Tanto o Fênix A estrela quanto o M87 estrela são apenas uma pequena parte do universo. Há bilhões e bilhões de galáxias lá fora, cada uma com seus próprios buracos negros. E cada buraco negro é único, com sua própria massa, tamanho e história evolutiva. É impressionante pensar em como esses objetos cósmicos podem afetar o universo ao seu redor. E ainda assim, continuamos a desvendar os mistérios dos buracos negros, embora tenhamos apenas arranhado a superfície. E há apenas alguns anos atrás, demos um salto gigantesco na compreensão desses monstros cósmicos. O buraco negro no centro da galáxia Messier 87 foi objeto de um estudo histórico em 2019. Pela primeira vez na história, os cientistas foram capazes de obter uma imagem direta de um buraco negro. Isso foi possível graças a uma rede global de telescópios, chamada Event Horizon Telescope, o famoso EHT, que combinou dados de vários observatórios ao redor do mundo para criar a imagem do buraco negro. E a imagem foi imediatamente reconhecida como uma das mais importantes descobertas científicas da década. A imagem mostra um anel brilhante de gás e poeira superaquecidos, que, como sabemos, se chama disco de acreção. Esse disco é formado pela matéria que está sendo consumida pelo buraco negro, e é aquecida a temperaturas altíssimas, emitindo radiação que é detectável pelos telescópios. O mais incrível é que a imagem mostra uma região escura no centro do anel brilhante, exatamente onde deveria estar o horizonte de eventos do buraco negro. Essa região escura é conhecida como sombra, e é a primeira vez que ela foi observada diretamente. A observação da sombra do buraco negro confirmou a teoria da relatividade geral de Einstein em condições extremas de gravidade, e também nos deu mais informações sobre a massa e a rotação do buraco negro. Essa imagem histórica é apenas o começo de uma nova era na astronomia, onde poderemos ver cada vez mais detalhes dos objetos cósmicos mais misteriosos do universo. E quem sabe quais outras descobertas emocionantes esperam por nós no futuro. A ciência nunca para de nos surpreender. Embora o buraco negro no centro da galáxia Fênix A seja o maior que conhecemos até agora, não significa que não haja outros buracos negros igualmente fascinantes lá fora. Na verdade, estima-se que existem bilhões de buracos negros na Via Láctea, e ainda mais em outras galáxias. Alguns podem ser muito maiores ou menores do que Fênix A estrela, mas cada um deles é único e pode nos ajudar a entender melhor a evolução do universo. Alguns buracos negros podem estar se alimentando ativamente, enquanto outros podem estar inativos. Alguns podem estar em sistemas binários, com uma estrela companheira, enquanto outros podem estar sozinhos no espaço profundo. E à medida que a tecnologia avança, podemos obter mais informações sobre esses objetos cósmicos incríveis. Alguns cientistas estão trabalhando em novos telescópios que poderiam detectar ondas gravitacionais de buracos negros em fusão, enquanto outros estão tentando medir a massa dos buracos negros com mais precisão. Mas ainda há muito a aprender sobre eles, e é isso que torna a astronomia tão emocionante. Cada nova descoberta nos leva mais perto de desvendar os mistérios do universo, e nos permite entender melhor nosso lugar nele. Em resumo, o maior buraco negro que conhecemos é um objeto fascinante que desafia nossa compreensão da física e do universo. Ele nos lembra o quão pequenos somos em comparação com a vastidão do espaço, e o quão pouco sabemos sobre o cosmos. No entanto, a observação direta da imagem desse buraco negro em Messier 87 e outras descobertas nos lembram que a ciência nunca para de nos surpreender. Novas tecnologias e métodos de pesquisa estão abrindo novas portas para entendermos melhor os buracos negros e outros objetos cósmicos. É emocionante pensar nas possibilidades que o futuro nos reserva na exploração do universo, e em como isso poderá nos ajudar a entender melhor nosso lugar no cosmos. Nossa galáxia vizinha, Andrômeda, assim como todas as galáxias, também esconde um buraco negro supermassivo em seu centro. Mas esse é apenas um detalhe no fascinante e complexo núcleo galáctico de Andrômeda.
O universo é recheado de lugares bonitos e complexos, em alguns casos bizarros também, eu diria. E uma dessas estruturas incríveis são os aglomerados de estrelas, poeira e matéria escura, vulgo galáxia. Como sabemos, galáxias são estruturas gigantescas e tem para todos os gostos. Galáxias elípticas, irregulares e até espirais. Inclusive vivemos em uma, por sinal, a Via Láctea. Mas calma que não estamos sozinhos. Ao redor da nossa galáxia existem mais de 30 galáxias que juntas formam um grupo local. Mas apesar de considerável, a Via Láctea não é a maior. Na verdade, temos uma irmã mais velha, a galáxia de Andrômeda. Embora ela seja a galáxia mais próxima da nossa, ainda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Para simplificar, se algum dia por um milagre a humanidade conseguisse desenvolver o suficiente para criar uma nave que viaja na velocidade da luz, ainda assim demoraríamos 2,5 milhões de anos para chegar lá, uma distância inimaginável. Assim como a Via Láctea, Andrômeda é uma galáxia espiral. Além dessa, as duas possuem muitas outras semelhanças, mas o tamanho não é uma delas, já que Andrômeda é bem maior que a nossa galáxia. Na verdade, Andrômeda é tão grande e brilhante que é o objeto mais distante que conseguimos ver a olho nu. Essa galáxia colossal contém mais de 1 trilhão de estrelas, enquanto a Via Láctea pode conter de 200 a 400 bilhões de estrelas. Andrômeda tem cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro, o dobro da Via Láctea e seus 100 mil anos-luz. Então a pergunta que fica é: como essa galáxia vizinha cresceu tanto e o que está escondido dentro do seu centro galáctico extremamente brilhante? A galáxia de Andrômeda é observada por humanos há um bom tempo. Há registros sobre ela em livros persas antigos que datam do ano de 964. Inclusive, a galáxia tinha até apelido, era chamada de Pequena Nuvem. Entretanto, foi por meio do catálogo de Charles Messier, de 1764, que o objeto se tornou mais conhecido. Já na década de 1920 havia um grande debate sobre nebulosas, em especial Andrômeda. A dúvida que parava no ar era se esses seriam objetos dentro da Via Láctea ou algo bem mais distante. A polêmica foi fomentada principalmente pelos telescópios, que já eram capazes de identificar algumas estrelas na galáxia vizinha, que nessa época ainda era vista como um tipo de nebulosa. Quando Edwin Hubble desenvolveu seu estudo sobre estrelas variáveis, ele conseguiu medir distâncias de objetos cósmicos e comprovou que Andrômeda é, na verdade, uma galáxia separada, muito mais distante da Via Láctea do que se imaginava na época. Além disso, Hubble conseguiu mostrar que existem outros bilhões de galáxias no universo afora, uma hipótese relativamente antiga, mas que nunca havia sido comprovada. Com a popularidade do catálogo de Messier entre os astrônomos amadores, Andrômeda ficou conhecida como Messier 31, ou para os íntimos M31. Hoje em dia, séculos após a descoberta de Hubble e Messier, sabemos que tanto a Via Láctea quanto Andrômeda provavelmente se formaram na mesma época, perto do início do universo, há 13,5 bilhões de anos atrás. Essas duas galáxias cresceram ao longo de suas vidas, consumindo outras galáxias com as quais colidiram. Mas como a vida não é um morango, um dia nós também colidiremos com Andrômeda. Embora a colisão inicial seja estimada em cerca de 4 bilhões de anos, as simulações de computador prevêem que levará mais de 2 bilhões de anos para que as galáxias se fundam completamente. Segundo os cálculos, após 6 bilhões de anos, Andrômeda e Via Láctea se tornarão uma só. Após isso, não seremos mais uma galáxia espiral, com incríveis braços compridos de estrelas brilhantes, como estamos acostumados. Mas ao invés disso, teremos nos transformado em uma enorme massa de estrelas, chamada de galáxia elíptica. Essa é a representação de como nosso céu pode parecer pouco antes dessa fusão monumental. Outra semelhança entre a Via Láctea e Andrômeda é que ambos têm uma bolha central repleta de estrelas brilhantes, e que no centro escondem um monstro gravitacional faminto, um buraco negro supermassivo. Buracos negros supermassivos são buracos negros extremamente massivos, que podem pesar entre milhões e bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Os astrônomos não sabem exatamente por que esses misteriosos objetos escuros se tornaram tão maciços, mas eles acreditam que pode estar ligado à sua presença no centro de sua galáxia hospedeira. Não faz muito tempo, o buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea, chamado Sagitários A Estrela, foi capturado pela primeira vez na história. O resultado é essa imagem espetacular. Eu sei, é um borrão, mas vai por mim, esse é o borrão mais incrível de todos os tempos. Os cientistas acreditam que no núcleo de quase todas as galáxias massivas do universo, outro buraco negro supermassivo como esse pode ser encontrado. Essa imagem impressionante mostra o núcleo central extremamente brilhante de Andrômeda, e além do buraco negro, essas estrelas escondem outro segredo. Em 1993, os astrônomos ficaram surpresos ao descobrir duas bolhas de luz ao redor do núcleo da galáxia, um aparentemente azul e o outro vermelho. Anos se passaram e ainda não tínhamos uma resposta para esse fenômeno, até que finalmente, em 2012, os astrônomos chegaram à conclusão que a bolha azul é na verdade um aglomerado de estrelas jovens e extremamente quentes em torno do buraco negro supermassivo de Andrômeda, uma característica também encontrada no núcleo da Via Láctea, indicando que esse fenômeno pode ser muito comum em outras galáxias. Já a bolha vermelha no núcleo de Andrômeda é na verdade
verdade um disco elíptico de estrelas mais velhas que cercam o aglomerado azul e o buraco negro supermassivo. Curiosamente, não vemos esse disco estelar vermelho na Via Láctea, levando a gente a se perguntar o que pode ter ocorrido no passado nebuloso de Andrômeda que poderia ter criado esse disco misterioso. E não é que recentemente os astrônomos podem ter encontrado uma resposta para essa pergunta, e para ficar melhor ainda, envolve uma colisão cósmica colossal. O buraco negro supermassivo no centro de Andrômeda tem cerca de 100 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e é cerca de 25 vezes mais massivo que Sagitários A estrela. O buraco negro de Andrômeda provavelmente não nasceu tão grande, mas cresceu devorando qualquer objeto com o qual entrou em contato, até mesmo outros buracos negros. E é esse apetite de tamanho cósmico que pode ter criado esse misterioso disco torto de estrelas antigas, descobertas no coração de Andrômeda. Então, o que exatamente poderia ter acontecido? Bom, a teoria é que a linha do tempo dos eventos tenha acontecido da seguinte forma. Há mais de 1 bilhão de anos, uma galáxia colide e começa a se fundir com Andrômeda. O buraco negro da galáxia em colisão é atraído para perto do buraco negro de Andrômeda, que é maior. Logo, eles começam a orbitar um ao outro, em uma dança gravitacional violenta. Quando isso acontece, o material no centro das galáxias é puxado em direção aos buracos negros e começa a orbitá-los a alguns anos-luz de distância. Esse material eventualmente se aglutina e forma novas estrelas, criando um anel em torno dos buracos negros, até que finalmente os buracos negros se fundem em um evento poderoso, produzindo uma explosão de ondas gravitacionais. Como um desses buracos negros em fusão era muito menor que o outro, essa explosão não irradiou uniformemente em todas as direções. Essa explosão desequilibrada pode dar ao buraco negro recém-formado um chute em alguma direção, resultando em um disparo em altíssima velocidade, potencialmente a 200 km por segundo, velocidade próxima à da luz. Quando isso acontece, consequentemente, as estrelas em órbita também recebem um chute, e suas órbitas são perturbadas, criando uma nova órbita elíptica. Com essa nova órbita, eles aceleram à medida que se aproximam do buraco negro e depois desaceleram quando estão mais longe. É possivelmente por isso que o disco que vemos no centro de Andrômeda parece inclinado com um lado mais brilhante. Isso acontece porque as estrelas se aglomeram à medida que desaceleram quando estão mais longe do buraco negro, como se fossem faróis de carros em um trânsito congestionado, e depois se espalham conforme a velocidade da órbita aumenta. As bolhas de estrelas azuis que vemos são mais jovens, por isso muito provavelmente não tiveram suas órbitas perturbadas, mas isso porém é apenas uma possível série de eventos que poderiam ter resultado no que vemos hoje, no centro de Andrômeda. Os estudos não param e esse é o primeiro passo para entender o que está acontecendo nesse lugar incrível. À medida que a tecnologia melhora, seremos capazes de cavar cada vez mais fundo nos núcleos de galáxias próximas, conseguindo mais informações sobre como galáxias como Andrômeda e até a nossa evoluíram ao longo de bilhões de anos em que existiram. O universo nos inspira a questionar, a sonhar e a buscar. Ele nos desafia a transcender as limitações da mente humana e a nos aventurarmos no desconhecido. Ele nos recorda que, em meio à imensidão, somos uma pequena faísca da consciência, conectados ao cosmos de maneiras profundas e misteriosas. Cada canto do universo nos envia um chamado para a exploração. Apenas uma fração minúscula do cosmos foi sondada pela curiosidade humana, e ainda assim, a busca incessante por respostas tem desencadeado descobertas que desafiam a nossa compreensão. O cosmos é uma vasta biblioteca de histórias não contadas, onde buracos negros devoram o tempo e o espaço, onde galáxias colidem em danças cósmicas, e onde partículas elementares dançam em uma escala quântica. Cada olhar para o céu é uma jornada de contemplação e admiração, um lembrete humilde de nossa posição em uma teia interconectada de galáxias e estrelas. Portanto, enquanto observamos as estrelas, é importante lembrar que estamos imersos em algo maior do que a imaginação pode abraçar. O universo é nosso espelho, refletindo nossa busca incessante pelo conhecimento, nossa paixão pela aventura e nossa aspiração à transcendência. Como exploradores do cosmos, temos a honra de fazer parte dessa história, continuando a escrever as páginas do nosso entendimento à medida que a jornada para desvendar os mistérios do universo continua a nos impulsionar para frente, para as estrelas.